Olá, graça e paz. Estou passando por aqui para compartilhar com você uma super novidade, a Conferência Modo Missão, que acontecerá no dia 22 de novembro, no Espaço Torres, em Curitiba. O tema da conferência será Por uma Igreja Viva, a missão não pode parar. Você não pode ficar de fora dessa conferência. Agende-se, reserve essa data. Conteúdos incríveis estão sendo preparados para serem ministrados nessa conferência. O link do hot site para você fazer a sua inscrição e participar desse momento importantíssimo da nossa instituição está na descrição desse vídeo. Você pode acessar esse link, acessar o hot site, fazer a sua inscrição. Então, chame a galera da sua igreja, monte uma caravana na sua igreja e participem da Conferência Modo Missão em Curitiba, no Espaço Torres, no dia 22 de novembro. A missão não pode parar. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco, programa onde nós sempre expomos a palavra de Deus, procurando mostrar o Evangelho como esse poder de Deus que é para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Então, eu gostaria aqui de dar a você o desafio de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Faça aí um evangelismo virtual, seja um missionário virtual, ajudando a gente a levar essa palavra a mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus. Amém? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em uma jornada sobre os 10 mandamentos. E nessa jornada nós estamos chegando ao fim. Hoje é o nosso último episódio dessa série sobre os 10 mandamentos e, para mim, pelo menos, tem sido uma alegria, um privilégio caminhar com vocês a respeito desse tema, um tema muito importante e muito desafiador. E eu quero aqui fazer um outro desafio a você. Coloque aqui nos comentários qual desses mandamentos é o mandamento que mais chamou a sua atenção. O que foi que você mais aprendeu nessa série sobre os 10 mandamentos? Lembra aí de alguma coisa que você tenha aprendido? Que você possa dizer assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha olhado para esse mandamento com essa perspectiva. E aí, como foi que Deus abençoou você nessa série? Coloca nos comentários para que a gente possa aqui interagir juntamente com você. Bom, hoje nós vamos falar sobre o pecado que ninguém vê. Já viu esse pecado? Né? O pecado que ninguém vê. Que pecado é esse? É o 10º mandamento que mostra esse pecado, que é o pecado da cobiça. O pecado da cobiça. Então, nós vamos falar a respeito desse pecado. Então, a palavra de Deus, ela vai falar, né? O 10º mandamento, ele vai tratar desse pecado que é invisível de todos nós, né? Por quê? Porque trata de um pecado que acontece, que é a raiz de todos os pecados, né? A cobiça é a irmã gêmea do orgulho. Então, a cobiça é esse pecado do coração. Então, os outros pecados, eles falam de ações visíveis, né? Matar, roubar, adulterar. Mas este pecado, ele fala do desejo oculto. Por que que os homens matam? Por que que os homens roubam? Por que que as pessoas adulteram? Quando você vai olhar a razão, o que está no fundo, sempre tem a cobiça. A cobiça está lá, né? A cobiça é o pecado secreto que alimenta todos os outros pecados. Então, todos os outros pecados se alimentam da cobiça. Então, por trás de um adultério, há cobiça.
Por trás de um roubo, existe a cobiça. Por trás de uma mentira, existe cobiça. Então, Deus encerra os 10 mandamentos, lembrando que o problema do ser humano não é apenas o que ele faz, mas também, principalmente, o que o ser humano ama. E a cobiça revela tudo isso. Então, hoje, nós vamos olhar para esse mandamento e nós vamos entender 3 coisas. Primeiro, o que é cobiça? Nós precisamos definir as coisas. E, aliás, nós temos feito muito isso nessa série sobre os 10 mandamentos, que é a definição das coisas. Você já deve ter percebido isso, né? Às vezes as pessoas pensam que não matarás é só aquele que comete um homicídio, mas nós vimos que a definição bíblica disso é muito mais profunda. Então, definir as coisas é importante. Então, nós vamos ver primeiro o que é cobiça, depois nós vamos ver por que a cobiça é tão perigosa, né? E como Cristo nos liberta da cobiça. Como que nós somos libertados da cobiça? Como que nós podemos nos prevenir deste pecado? Então, primeiro, o que é cobiça? Qual é a natureza desse pecado oculto, né? A Bíblia diz em Êxodo 20, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, cobiçar é desejar de forma intensa algo que pertence a outro, algo que Deus não te deu. Então, cobiça é desejo, mas é desejo fora de lugar. Cobiça é desejo, mas é desejo fora de ordem. Desejar não é pecado. Um homem que sente desejo pela sua esposa é bom, e ele precisa sentir desejo pela sua esposa. Mas um homem que sente desejo pela esposa do seu amigo, ele está tendo um desejo fora do lugar. Ele está desejando algo que não é dele. Ele está desejando algo que não pode ter. Ele está desejando algo que Deus não te deu. Isso é cobiça, ok? Então, cobiça é desejo fora de ordem. Não apenas querer. Cobiça é querer no lugar de Deus, querer mais do que Deus, ou querer o que Deus te proibiu. Isso é cobiça. A cobiça é uma distorção do desejo. Então, Deus nos fez com desejos bons, mas o pecado desordenou os nossos desejos. Ele torceu, ele distorceu. Romanos 7:7, o apóstolo Paulo diz, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o mandamento não cobiçarás, ele expõe o interior, ele mostra o quanto o nosso coração é inclinado a desejar o que não deve. Então, quando Deus diz não cobiçarás, essa lei, ela revela o nosso coração, ela revela que existe um problema na origem do nosso coração. Ela revela que existe um problema na nossa natureza. Então, nós precisamos entender que a cobiça é esse desejo fora de lugar. A cobiça é esse desejo fora de ordem. É desejar aquilo que pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. É desejar aquilo que não nos pertence. É desejar aquilo que nós não podemos ter. Isso é cobiça. Agora, por que a cobiça é tão perigosa? Por que a cobiça... Quais são as consequências de um desejo desordenado, né? Por que a cobiça é tão perigosa? Primeiro, porque ela gera outros pecados. Tiago 14:15 diz que o desejo, depois de concebido, ele dá à luz o pecado e o pecado gera morte. Então, a cobiça é perigosa porque ela gera outros pecados. Por exemplo, nós temos o episódio de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 diz que depois que a mulher ouve a proposta da serpente,
O texto diz que a mulher olhou para aquela árvore que Deus proibiu, e o texto diz que ela viu que a árvore era desejável, desejável para dar entendimento. Ou seja, a mulher que até aquele momento tinha em Deus a fonte de compreensão de toda a verdade, de todo o entendimento. Entendimento de quê? Até aquele momento, Deus era a fonte única, inesgotável e verdadeira de orientação para a vida do ser humano, daquilo que era certo e daquilo que era errado, daquilo que era bom e daquilo que era mal. Por exemplo, comer de todas as árvores do jardim, isso Deus disse é bom. Quem foi que disse? Deus. Quem é que é a origem dessa verdade? Deus. Comer da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não coma. Ou seja, Deus disse, não pode comer, isso é mal. Então, quando até aquele momento, Deus era a única fonte inquestionável, absoluta, infinita, de discernimento da verdade. Só que o texto diz de forma muito clara que quando a mulher olha para aquela árvore, olha para aquele fruto, o texto diz que ela olha para aquilo e ela percebe que a árvore era desejável para dar entendimento. Percebeu? Desejar entender, desejar conhecer, está tudo certo. O desejo de querer saber o certo e o errado, está tudo certo. Onde? Em Deus, que é a fonte. Quando ela olha para a árvore e imagina, se eu comer dessa árvore, eu vou ter uma nova revelação. Existe uma nova proposta do que é a verdade e o que não é, do que é certo e o que é reto, a partir do momento que eu comer dessa árvore. A partir do momento que eu comer dessa árvore, Deus não será mais a única fonte de verdade absoluta daquilo que é e que não é. Eu também serei. Agora, então, o desejo dela está colocado no lugar errado. Porque o desejo agora está colocado nela. Ela deseja se colocar no lugar do próprio Deus. E isso é pecado. Então, quando ela olha para aquela árvore e deseja comer daquela árvore, Tiago disse, olha, já ficou grávida do pecado. Então, o Tiago vai dizer, né, que o desejo, depois de ser concebido, ele dá à luz o pecado. O ato daquela mulher estender a mão e comer do fruto é simplesmente a exteriorização de um pecado que já tinha brotado no coração dela. Por quê? Qual é a raiz do pecado de comer da fruta que Deus proibiu? A cobiça. A cobiça. Qual é a raiz da desobediência de comer da fruta que Deus tinha ordenado que comesse? A cobiça de desejar ter um entendimento que só Deus poderia ser a fonte da verdade. É isso. Então, por que a cobiça é tão perigosa? Porque ela gera outros pecados. Segundo, porque ela rouba a alegria. A cobiça faz você olhar para a vida do outro e esquecer a bondade de Deus na sua. A cobiça faz um homem que está com seu carrinho pago, é velhinho, mas está pago, olhar para um outro, ele não sabe, mas o outro ainda está pagando e vai pagar durante alguns anos aquele carrão. A cobiça faz o homem desprezar a bênção de Deus e desejar aquilo que o outro tem. Então a cobiça, ela faz você, ela rouba a alegria, ela faz você olhar para a vida do outro e esquecer da bondade de Deus na sua própria vida. É isso que a cobiça faz. Terceiro lugar, a cobiça, ela te torna escravo do pecado. Então, o coração que cobiça nunca está satisfeito. Sempre precisa de mais. Sempre precisa de mais. Ele vive sempre dizendo, se eu tivesse, então eu seria feliz. Se fosse assim, então eu seria feliz. É mentira, porque muita coisa você já tem de dizer isso e você não é feliz. Você não é feliz, não é porque te faltam as coisas, você não é feliz porque você é cobiçoso. Porque você não tem contentamento. A falta de contentamento é o seu problema.
não a falta das coisas. Então você precisa entender que o problema, a cobiça é perigosa porque ela te torna escravo. Ela te torna insatisfeito. Ela não faz você ter contentamento nunca. Jesus alerta em Lucas 12,15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Davi e Batseba, 2 Samuel 11. A cobiça começou com o olhar e terminou com adultério e assassinato. A história mostra que a cobiça sempre promete prazer, mas termina com destruição. O cobiçoso sempre tem uma expectativa de alegria e de prazer, mas sempre termina com frustração e destruição. A cobiça é um mal terrível. Agora, como vencer a cobiça? Como que nós somos libertos da cobiça? A cobiça é vencida pela libertação do Evangelho. Pela libertação que o Evangelho traz. Primeiro, reconheça que o problema é um problema do coração. Não é o que o outro tem, mas o que o seu coração deseja acima de Deus. Esse é o problema. Você acha que o problema da cobiça é o que o outro tem. Você quer ter igual. Ou você quer ter melhor do que o outro. Não. O problema não é o que o outro tem. O problema é que o seu coração deseja colocar algo acima do próprio Deus. Deus não é suficiente para você. Deus não é suficiente. Você precisa reconhecer que se você está agindo com cobiça, então Deus não está sendo suficiente. Então há um problema de insuficiência da parte de Deus. Porque quando Deus é suficiente, meu irmão, nada nos falta. E tudo nos basta. Segundo, substitua a cobiça pela gratidão. Você é grato a Deus pelo que você tem? Filipenses 4, 11, 12, o apóstolo Paulo diz, olha, eu aprendi a ter fartura e aprendi a passar necessidade. Eu sei ser grato. Eu sei conviver com todos os cenários. Então, assim, Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Pastor, mas eu tenho um carrinho velho. Pensando em questões de bens materiais, né? Meu irmão, você já andou a pé. Você já andou de bicicleta. Do que você está reclamando? Pastor, mas eu perdi o carro. Você tem 2 pernas. Glória a Deus. Você consegue andar. Você vai para onde você quer. Você se movimenta. Tenha contentamento com aquilo que você tem, meu irmão. Porque, olha, se você não tiver contentamento com as coisas que você tem, Deus poderia te dar o mundo inteiro. Aliás, essa era a proposta de Satanás para Jesus, lembra? Deus poderia te dar o mundo inteiro e nada disso seria capaz de preencher o seu coração. Porque as coisas dessa vida não preenchem o nosso coração. E quanto mais coisas você coloca dentro do seu coração, mais você alimenta a cobiça. Ela vai dizer, me dá, me dá, me dá. Só existe uma coisa, ou melhor, só existe uma pessoa que pode preencher o nosso coração de contentamento. É a pessoa de Deus, é o próprio Deus. Porque quando Deus está dominando o nosso coração, Ele preenche todas as coisas. Todas as coisas. E então nós temos contentamento. Então, como que a gente lida com a cobiça? Seja grato. Seja grato com aquilo que Deus te deu. Ele sabe o que é melhor para você. Terceiro, busque satisfação em Cristo. Ele é o único tesouro que não se pode perder. Todas as outras coisas são perecíveis.
Casamento um dia acaba, casa acaba, carro enferruja, a saúde vai embora. Tudo nesse mundo acaba. Agora, quem tem é Cristo, encontrou um tesouro que jamais se perde. Então, isso combate a nossa cobiça. Em último lugar, cultive contentamento e generosidade. O contentamento é a vacina contra a cobiça. E a generosidade é sua cura prática. Então, olha que coisa maravilhosa. O Evangelho nos desafia a fazer o contrário. Como que a gente combate a cobiça? Como que a gente combate a cobiça? Contentamento e generosidade. Nós combatemos a cobiça louvando a Deus por aquilo que Deus nos deu e sendo nós generosos para com os outros. Ao invés de eu cobiçar, desejar, ter, eu faço o contrário. Eu abençoo outros, eu sou generoso para com os outros. É assim que a gente combate, assim que o Evangelho nos ensina a combater a cobiça no nosso coração. E isso é muito importante. Hebreus 13, 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, o 10º mandamento, ele fecha o decálogo lembrando que o pecado começa no coração. Então, não basta não roubar. Isso é importante. Pastor, nunca roubei. Não basta não roubar. É preciso não desejar o que é o do outro. Porque você diz assim, ó, eu nunca roubei, mas eu pergunto, você já desejou ter aquilo que o outro tem? Perfeito. Você não será acusado de ser ladrão. Não será acusado de ter roubado, mas será acusado de ser cobiçoso. Né? Então, não basta não adulterar. É preciso amar o que Deus te deu. É preciso também não cobiçar a mulher do outro, o marido da outra. Nunca adulterei. Era isso que os fariseus diziam. Não, eu não posso ser condenado de adultério. Nunca me deitei com nenhuma mulher. Aí Jesus vem e diz, é mesmo? Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher em seu coração, desejá-la, ó o desejo fora de lugar, no seu coração já cometeu o pecado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, você já adulterou, porque o que é que está no fundo desse adultério? A cobiça. A cobiça vai realizar o seu desejo. E a cobiça é pecado. A cobiça é pecado. Então, é isso. Olha, nós precisamos então entender que Cristo não veio apenas para mudar os nossos comportamentos. Isso aqui não é autoajuda. Os 10 mandamentos, a Bíblia não é autoajuda, não é para melhorar o homem, o Evangelho não é para fazer você ser uma pessoa melhor. Para remendar você, para você ser um cidadão melhor. E o Evangelho veio para transformar, para mudar o coração, dar um coração novo. Não é apenas atitudes exteriores. Eu não roubei, não adulterei, eu não menti. Mas você cobiçou? Houve um desejo distorcido no fundo do seu coração? Você olhou para a fruta, mas eu não peguei do fruto, não comi do fruto, mas você desejou? Isso é pecado. Então, o coração que encontra satisfação em Cristo não precisa roubar a alegria dos outros. De jeito nenhum. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui para nós orarmos. Primeiro, faça um inventário do seu coração. O que você tem desejado acima de Deus? Quais são as coisas que você tem desejado acima de Deus? Pratique gratidão todos os dias.
Nomeie bênçãos que Deus já te deu. Tem um hino que eu gosto muito do nosso brado de júbilo que diz: conte as bênçãos, conte-as de uma vez. Haverás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos Deus já fez para você, meu irmão? Quantas bênçãos Deus já te deu? Seja grato. Conte as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quarto, seja generoso. Dar é a melhor forma de vencer o desejo de ter. Melhor dar do que receber. E por último, peça a Deus um coração que seja plenamente satisfeito nele. O seu coração precisa estar plenamente satisfeito em quem Deus é e naquilo que Deus faz na sua vida. Eu gostaria de convidar você à oração nesse momento. Maravilhoso Pai, Deus Santo, graças te damos. E nós apresentamos a Ti, Senhor, o nosso coração. Sim, confessamos a Ti que Ele, ó Deus, inclina-se a desejar aquilo que o Senhor não nos deu. Ele é inquieto, meu Deus. Nosso coração é insatisfeito, descontente. Ó Deus, por mais que nós o vigiamos, mas sempre nós estamos pegando o nosso coração, desejando algo que o Senhor não nos deu, que o Senhor não nos permitiu. Ó Senhor, que nós possamos, dia após dia, termos a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho. Que nós possamos, meu Deus, encontrar alegria nas bênçãos que o Senhor já nos deu. Que nós possamos encontrar, meu Deus, contentamento, satisfação em tudo que o Senhor já tem nos dado. Abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que o nosso coração seja generoso. Que nós possamos, meu Deus, não apenas desejar ter, mas que nós possamos ser bênção para que nós possamos doar, para que vidas sejam abençoadas através de nós. Pedimos e oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida mais uma vez, agradecer a sua presença nessa jornada. Se você ainda não assistiu toda a série, eu quero convidar você a ir lá na nossa playlist e procurar o Programa Evangelho em Foco, os 10 Mandamentos. Vai ver ali todos os programas. Foram 11 programas nessa edição e eu louvo a Deus também pelo privilégio. Nós já passamos aqui de mais de 150 programas do Evangelho em Foco. Olha que bênção. E eu tenho certeza que temos irmãos aqui que estão desde o início. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E eu quero aqui convidar você para que você possa continuar nos acompanhando em nome de Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Bom dia, madame, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos completar hoje? Completar. Álcool ou gasolina? Não, com doadores e voluntários. Vem, pessoal! Seu carro precisa do combustível certo. A agência humanitária também. Nosso combustível são doadores e voluntários que movem projetos que transformam vidas. Com o projeto Plantando Esperança em Rolim de Moura, Rondônia, mais de 80 crianças são atendidas com atividades educacionais e esportivas. Na Ilha do Marajó, o projeto Plantando Esperança Tajapuro impede, através da alfabetização, que meninos e meninas se tornem vítimas de abuso e violência. E com o projeto Semeando Amor em Demerval Lobão, no Piauí, crianças e adultos são atendidos com alimentos e serviços, resgatando a dignidade de famílias inteiras. Podemos e devemos fazer mais.
Para isso, precisamos ser abastecidos com mais doadores e voluntários. Venha ser este combustível de amor e transforme boas intenções em realidade. Você não precisa de um app, de um programa. Você precisa de base. Missão sem direção é uma aventura. Missão com base é propósito. Adquira já em nosso site editorapromessa.com.br. O maior desafio foi deixar a minha mãe. Deixar a minha mãe doente e ir. Mas o Senhor falou para mim, vai que dos teus cuido eu. E por eu ter uma equipe também que cuidava muito de mim, né? Mas o meu maior desafio foi esse, porque na época era só eu assim que ficava mais, né, no hospital com a minha mãe e que morava com a minha mãe sozinha. Então esse foi o maior desafio também para mim, né? E também assim, né, a questão dos estudos, porque assim, para você também entrar dentro de um presídio, você também tem que se dedicar, né? Você também precisa estudar, entender um pouco, né? E para poder passar para elas, mas assim, foram vários desafios, mas Deus ele foi me ajudando, ele foi me dando estratégia e eu fui superando todos eles. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Rosimeire Aparecida Bin Siqueira, sou esposa do presbítero Ideraldo Siqueira Brito. Atualmente nós congregamos na IAP de Guaianazes, fazemos parte da capelania prisional, na liderança da missionária Solange Carvalho. Também sou líder do Ministério de Mulheres da IAP de Guaianazes. E o meu chamado na capelania foi através de um evento que eu fui participar. Lá eu tive a oportunidade de conhecer, né, a pessoa da missionária Solange, aonde ela me fez um convite para eu fazer parte dessa equipe. E a princípio eu fiquei muito ansiosa e ao mesmo tempo muito feliz. E ali já nascia o meu chamado, né, e eu não entendia. Mas eu tive a oportunidade de a primeira vez ir no presídio, um lugar onde eu imaginava totalmente diferente, porque quando você está fora você imagina uma coisa, mas lá dentro a realidade é diferente. E eu tive experiências extraordinárias lá dentro, tive um divisor de águas dentro da minha vida. Eu fui impactada por mulheres ali, grandes mulheres de Deus também, mulheres que tinham até mais experiências do que eu. Aprendi muito com elas. E acredito que também passei um pouco, né, do que eu aprendi na igreja também para elas. E ali dentro nós tivemos, assim, experiências fantásticas. Foi onde eu tive a oportunidade de liderar um pavilhão com mais ou menos 70 mulheres. E nós tínhamos atividades todos os sábados. A missionária Solange dividia as equipes e eu liderei por quase 10 anos um pavilhão. E fui muito feliz. E foi ali que eu descobri que nascia o meu chamado para liderar, né, um ministério de mulheres, a qual eu já estou atuando, vai para 4 anos na igreja, né, local.
E foi maravilhoso. Nós tivemos muitos trabalhos ali, dentro do presídio nós tivemos grupo de louvor, nós tivemos ministério de dança, nós tivemos estudo bíblico. Ali eu aprendi muitas coisas, sabe? E assim, foi maravilhoso. E eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Porque enquanto eu estava indo, fazendo, o Senhor também estava fazendo na minha vida e na minha família. Na minha mãe, Deus cuidava da minha mãe. Porque esse trabalho de capelania foi muito desafiador na minha vida. Porque eu saía para fazer capelania e eu deixava minha mãe doente em casa. Mas Deus cuidou de mim em todo o tempo. Deus sabia de todas as coisas. E eu tive uma equipe maravilhosa que sempre estava comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. A missionária Solange foi uma mãe para mim. Eu tive muito apoio da minha igreja, muita cobertura espiritual. E foi através deste trabalho de capelania a qual o Senhor preparou um esposo para mim. E nós fazemos a obra junto hoje. E eu posso dizer que foi muito bom. Capelania é muito bom, gente. A realidade é outra. Você conhece pessoas ali, sabe, com experiências tão extraordinárias que quando você está lá fora, você acha que está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo nada. Mas quando você começa a conviver e ver, né, esses tipos de situações, você começa a ter uma outra visão. E eu tive. Eu cresci muito espiritualmente, me tornei uma pessoa com muita fé. Lá dentro eu tive a oportunidade de presenciar, gente, um grande testemunho. Um testemunho assim que fez uma diferença extraordinária. Sabe, um testemunho na qual nós levantamos uma campanha da meia-noite. E numa sexta-feira, o título da campanha era A Noite da Decisão. E no sábado seguinte, uma moça ela ia tomar uma decisão que não ia ser bom para a vida dela. Não ia. E ela tomou a decisão de não fazer o que ela ia fazer. Você pode contar qual era essa decisão? Ela ia se casar com uma pessoa lá dentro. E quando foi no sábado que nós chegamos, a igreja chegou para cultuar e ela vinha com um sorriso enorme. E assim, aquilo foi muito impactante, aquilo foi muito marcante para mim, porque eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, será que o que eu estou fazendo aqui, eu e meu esposo, está sendo, né, tá sendo bom para o Senhor? A gente está vendo frutos? Está acontecendo alguma coisa? Porque até então eu estava tão envolvida com a obra que a gente acaba, sabe, achando que não está fazendo nada, né? Mas quando eu vi aquela moça vindo com aquele sorriso grandioso e falando, né, do que Deus fez na vida dela, e ela tinha jejuado na sexta-feira, aquilo para mim foi extraordinário. Eu pude ver, sabe, o cuidado de Deus na vida daquela moça, porque ela foi liberta, e na minha vida também, porque aquilo edificou cada vez a minha fé, né? Eu fui cada vez mais edificada e quanto mais eu ia, mais eu queria ir. Mais eu queria ir, eu queria mais. E foram muitas coisas que aconteceram lá dentro, né? Do presídio de Santana, no CPD de São Miguel também. Só que cada presídio, né, é uma hierarquia. E sempre a missionária Solange, ela nos instruía, né, pra gente fazer da forma como era para ser feito, né, respeitar os limites, as condutas, né, e era muito bom. E nesse tempo a minha mãe ficou muito doente, a minha mãe veio a óbito, né, e se não fosse a capelania, eu não sei o que seria, porque Deus trabalhou muito na minha vida, muito mesmo. Eu vi muitos frutos lá dentro. Hoje, eu recebo pessoas que estiveram lá, inclusive nós tivemos um trabalho do Setembro Amarelo, na qual eu convidei, né, uma moça que ficou presa 25 anos, e ela pregou na nossa igreja e foi maravilhoso, foi extraordinário o testemunho dela.
as palavras, e isso tem me edificado cada vez mais, sabe? Capelania não é brincadeira, capelania é muito sério, sabe? E assim, é Deus que nos prepara, é Deus que nos coloca de pé. E eu falo para vocês, é uma visão que vai muito além. E se não for por amor, não tem como. Eu amo capelania. Eu amo. Tá no sangue. Quando você chegou lá pela primeira vez, quando você entendeu esse chamado, foi desafiada a começar esse trabalho, como foi o impacto que gerou no seu coração? E eu gostaria que você também contasse como funciona o trabalho, ou como funcionou, né, nesse tempo o trabalho da capelania com as mulheres, estudo bíblico, louvor. Conte pra gente como foi o seu impacto, primeira vez, e depois como foram os trabalhos, o que acontecia lá dentro. Né? Então, quando eu cheguei, né, no presídio, eu vi aquele monte de portão se abrindo. Eu confesso que cada portão que abria era um frio que eu sentia, né? Mas quando eu entrei lá dentro, que eu cultuei junto com elas, que eu pude olhar cada olhar, sabe? E ver que cada olhar existia uma tristeza, um sentimento. Mas quando a gente começou a cultuar, porque lá dentro, gente, é igual na igreja. Lá tem as irmãs que dirigem o culto, tem as irmãs que pregam, tem as irmãs intercessoras que oram, tem as irmãs que louvam. Então, os nossos trabalhos eram assim, a gente tinha, né, um script e chegava lá e o Espírito Santo fazia a obra, né? E lá dentro existia muito o aquebrantamento de coração, né? Eram muitas irmãs que passavam só por passar, mas daqui a pouco elas ouviam louvor, elas vinham, elas cantavam também, e ali elas eram aquebrantadas, né? Participavam dos cultos. E foi lindo, sabe? Foi uma experiência, assim, muito boa com elas, que eu tive lá dentro. Uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Como nasce o grupo que você começou a liderar, esse grupo, esse pavilhão lá? Como surgiu essa oportunidade de liderar aí? Surgiu, na época que eu comecei, tinham 5 meninas. E aí eu comecei a pedir para o Senhor uma estratégia, né? E como a gente está sempre debaixo de uma cobertura espiritual, e a missionária Solange sempre também nos orientava, a gente saía nos pavilhões integrando, né, entregando alguns panfletos, fazia campanhas. E aí uma convidava a outra, sabe? Sempre convidava, porque muitas delas ali estavam envolvidas, né, no trabalho também, né? Porque elas trabalham lá dentro. Mas as que podiam vir, elas vinham. E aí uma ia chamando a outra, e a gente também fazendo, né, o trabalho lá dentro. E assim o ministério ia crescendo. E aí quando se tornou, né, uma igreja lá dentro, foi onde a gente foi dividindo, né? Olha, vamos ver os talentos, né? Ah, eu quero ficar como, né, líder do Ministério de Louvor. Ah, eu quero cuidar da parte da administração. Eu quero ficar na intercessão. E aí a gente foi, então, dividindo, né, os ministérios lá dentro. Aí vocês começaram com os estudos bíblicos e também a preparação para o batismo, né, de várias pessoas. Como você viu, assim, quanto esse trabalho começou a impactar as vidas dessas mulheres? Elas foram impactadas porque, na verdade, nós tivemos sim os estudos bíblicos, né? E muitas delas foram confrontadas, né, pela palavra. E nós tivemos batismo lá, sim, batismos assim maravilhosos, onde nós tivemos oportunidade muito grande, né, com a diretora do presídio. E elas se impactavam também muito no lava-pés. O lava-pés chamava muito a atenção, né? Porque muitas delas que congregavam ali com a gente já eram, né, crentes. Então, assim, muitas eram de outras denominações. Então, para elas, o lava-pés, né, era um ato de humildade. E era ali onde muitas, né, perdoavam e eram perdoadas. Então, assim, a gente viu um impacto muito grande ali, né? Elas ficavam muito sensíveis, né, quando elas participavam desse momento, né, do lava-pés, da ceia, né? E era um aquebrantamento, assim, profundo, né?
assim, na sua visão geral, né, qual foram os maiores desafios que você teve que enfrentar para realizar esse trabalho? O maior desafio foi deixar a minha mãe. Deixar a minha mãe doente e ir. Mas o Senhor falou para mim, vai que dos teus cuido eu. E por eu ter uma equipe também que cuidava muito de mim, né? Mas o meu maior desafio foi esse, porque na época era só eu assim, que ficava mais, né, no hospital com a minha mãe e que morava com a minha mãe sozinha. Então esse foi o maior desafio também para mim, né? E também assim, né, a questão dos estudos, porque assim, para você também entrar dentro de um presídio, você também tem que se dedicar, né? Você também precisa estudar, entender um pouco, né? E para poder passar para elas, mas assim, foram vários desafios, mas Deus ele foi me ajudando, ele foi me dando estratégia e eu fui superando todos eles. E caminhando um pouco para o final, eu queria te perguntar assim, o que você aprendeu com essas mulheres privadas da sua liberdade, né, que você leva até hoje, né, de todo esse trabalho, da continuidade desse trabalho, o que você mais aprendeu, o que impactou a sua vida nesse processo? Eu aprendi que muitas, né, das que estão lá dentro, elas estão presas, né, no cárcere por algum ato que elas cometeram, mas a gente aqui fora também. A gente aqui fora também está presa a algo. E lá dentro, fazendo esse trabalho com elas, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a ter mais fé, eu aprendi a ser mais mansa, eu aprendi a ouvir mais, eu aprendi as estratégias. Também foi muito bom para mim porque a gente não pode perguntar por qual motivo elas estão lá. Mas a gente começa fazendo a obra lá dentro e o Espírito Santo ele vai mostrando, né, algumas coisas para a gente. E a gente acaba compartilhando algumas coisas e você acaba vendo, né, que muitas das que estão ali, elas precisam de um abraço, elas precisam de uma palavra, né? E muitas vezes eu fui ali para falar, mas eu é que recebi, né? Então, assim, foi uma troca ali. Foi uma troca, sabe? De abraços, foi uma troca de palavras, né? E assim, sabe? Eu acho que só indo mesmo para você, sabe? Saber. Porque cada um tem um tipo de experiência, né? E assim, eu tive experiências fantásticas lá dentro, eu aprendi muita coisa com elas, elas aprenderam comigo, né? E assim, eu pretendo levar isso para a minha vida, porque são mulheres que são guerreiras, mulheres desafiadoras, lá dentro não é fácil, entendeu? Você luta todos os dias para sobreviver, então assim, eu parabenizo muito elas ali, viu? Porque não é fácil, tem que ter muita força ali para continuar, e assim, muitas elas não aguentam, mas eu parabenizo aquelas que sobrevivem, viu? Você lembra de alguma história que te marcou? Que você queira compartilhar? Ah, eu lembro de várias, sabe? Eu lembro de várias e assim, são histórias que foram assim, me marcaram muito. Eu voltava para casa, sabe? Impactada, porque a gente tá lá e a gente ouve assim, irmã, eu estou aqui porque eu me defendi, entendeu? Irmã, hoje eu estou aqui pagando por um ato porque ou era eu ou era ele, entendeu? Ou eu matava ou eu morria. E assim, também teve o caso de uma irmã lá dentro que ela precisou ser levada, ela era crente, e ela precisou ser levada para lá, para pregar o evangelho, porque ela falava que no presídio jamais, ela podia pregar em qualquer lugar, menos lá. E o Senhor levou ela lá, para ela cuidar de um pavilhão,
e ela cuidou de um pavilhão ali durante 3 anos, depois ela foi transferida e depois eu não vi mais ela. Mas foi algo assim tremendo que o Senhor fez, né? Porque a obra na vida da gente, quem faz é o Senhor, a gente não escolhe, né? Mas o Senhor é que nos escolhe, né? Então, assim, isso foi assim, me marcou também. Saber que ela foi levada lá sem nenhum problema, mas para poder pregar o Evangelho. Para finalizar, que palavra você deixaria assim para as pessoas que de repente têm no coração desejos de se envolver no trabalho da capelania? Que conselho, que palavra você deixaria? Olha, é assim, muitas pessoas hoje não fazem capelania porque têm uma visão, né, diferente. Tem medo, né, porque talvez está aqui fora e pensa que lá dentro elas vão te machucar, elas vão, você vai sofrer algum tipo de algum tipo de situação lá dentro, né? Mas não é, gente, não é, sabe? Quando você entra lá dentro, elas te recepcionam muito bem, sabe? A gente sente aquele calor, aquele amor, sabe? E a gente vê a necessidade que elas têm de uma palavra. Porque elas ficam a semana toda esperando o sábado, esperando uma visita, porque muitas delas ali, a família não vai mais visitar. Então é muito importante, né? E sem contar que a gente está cumprindo o ID do Senhor, né? A gente está indo fazer a vontade do Senhor, né? Então, assim, é muito importante, é muito prazeroso, é muito amoroso e é muito gratificante também. Então, meu conselho é vai. Vai porque cada um tem uma experiência diferente. E eu fiquei por muitos anos lá. Hoje, eu não estou assim 100%, né? No presídio, mas eu confesso que assim, o presídio ainda está em mim, porque eu tenho muitas lembranças boas, né? Fiz muitas amizades lá dentro, que hoje estão aqui fora, né? Eu convivo com elas. Então, assim, sabe, são pessoas maravilhosas e que tiveram uma oportunidade na vida, né? E que hoje elas estão melhores, por causa de uma visita, né? Por causa da capelania. Então seja um capelão também, você também. Olá, eu sou a missionária Solange, líder da Secretaria de Capelania. Fique agora com algumas ações da Secretaria de Capelania pelo Brasil. A Secretaria de Capelania do Amazonas promoveu um evento de toque, cuidado e inspiração, especialmente dedicado às mulheres e adolescentes da Promessa em Valparaíso. O palco desse encontro especial foi a Igreja das Crianças, transformada em um espaço de acolhimento e beleza. A programação foi cuidadosamente elaborada, começando com um delicioso momento de cuidados com a beleza, valorizando a autoestima e o bem-estar de cada participante. Em seguida, o foco se voltou para a saúde. Alinhado à importante campanha Outubro Rosa, a psicóloga e diaconisa Laís ministrou uma palestra essencial, destacando a importância inegociável do cuidado com a saúde da mulher em todas as suas dimensões. Foi um momento de aprendizado profundo, reflexão e impacto. A missionária Osilete, presente no evento, resumiu o sentimento de todas. O encontro foi verdadeiramente marcante e transformador. Parabéns à Secretaria de Capelania do Amazonas por investir na vida e na saúde dessas mulheres. Olá, sou o pastor Evaldo Caetano, congrego ali na Igreja Adventista da Promessa, no bairro de Guaianazes, com os irmãos. Estou aqui muito feliz e satisfeito por esta rica oportunidade que tenho recebido para falar com vocês sobre o tema a importância da igreja acolher egressos e familiares de pessoas que estavam encarceradas. A importância da igreja acolher essas pessoas. Conversando com um missionário há um tempo atrás, ele estava totalmente
empolgado com o trabalho fora da igreja, e ele falou que se sentia muito bem por poder visitar os presídios e etc. e tal, e que já não dava tanta importância para o trabalho interno da igreja, e sim ao trabalho externo. E eu ouvi bem o que ele falou e falei para ele o seguinte: escuta, você já parou para pensar na importância do trabalho dentro dos presídios? E eu notei isso na sua fala. Porém, eu gostaria que você parasse para pensar na importância do papel da igreja para acolher essas pessoas. Nós que trabalhamos dentro do presídio, de forma alguma podemos menosprezar o trabalho da igreja, o trabalho interno da igreja. Porque o trabalho interno da igreja é algo fundamental e muito especial, e eu quero falar com vocês a esse respeito. Por quê? Porque quando nós vamos ao presídio e ali evangelizamos e ali falamos do amor de Cristo Jesus, e ali nós ganhamos essas almas para o reino de Cristo, nós a levaremos para onde? Evidentemente, nós a levaremos para dentro da igreja. E aí então nós precisamos de uma igreja com capacidade para acolher essas pessoas. Precisamos de uma igreja estruturada, precisamos de uma igreja preparada para receber com amor essas pessoas. Precisamos de uma igreja missionária, uma igreja com visão missionária. Sabe por quê? Quando alguém sai do cárcere, ele enfrenta sem dúvida nenhuma preconceito, rejeição e muitas outras dificuldades. E a igreja vai ser um lugar de acolhimento para essas pessoas. A igreja vai ser um lugar de acolhimento não somente para elas, mas também para os seus familiares. E eu quero usar um texto com vocês, um texto que está aqui em Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é isso, quando você se dispõe a ajudar a pessoa a carregar sua carga, você está aliviando a carga dela. E esse é o papel da igreja. A igreja foi instituída por Cristo também para isso, para auxiliar no peso. E o que essas pessoas, elas já carregam de peso em seus ombros, elas verdadeiramente necessitam de alguém que possa ajudá-las. E o papel da igreja, como disse anteriormente, ele é fundamental nesse trabalho. Eu te convido, ó irmão e irmã, você que faz parte da Igreja de Cristo, que você seja um aliviador de carga destas pessoas que sofrem com a opressão deste mundo. O trabalho dentro dos presídios é maravilhoso, é fantástico. Tem transformado, ou seja, Deus tem transformado a vida de muitas pessoas através desse trabalho. Mas o papel da igreja é fundamental para que essas pessoas sejam bem e muito bem acolhidas. Deus abençoe a todos, que a graça de Cristo esteja sobre cada um dos nossos ouvintes neste momento. Deus abençoe. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Muito bom receber você aqui nessa mesa maravilhosa. Essa Escola Bíblica está muito especial mesmo. Queria agradecer a Secretaria da Escola Bíblica, a missionária Célia, que tem preparado essa mesa bonita aqui para a gente,
para falar sobre a teologia da família. Estamos na série de lições conversando sobre a família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. E hoje nós estamos chegando na lição de número 8, Igreja e Família. Qual a relação da igreja e da família? A gente costuma dizer que igrejas fortes são famílias fortes. Como é que a gente faz essa relação do ponto de vista bíblico? E para isso, a gente volta aqui nessa série de lições. Estamos novamente aqui com o Cícero e a Sônia e o Cícero. Um casamento de 42 anos contando namoro. Se você assistiu aí a lição lá de trás, se eu não me engano, a de número 4, você conheceu um pouco do Cícero e da Sônia, pastor Cícero, diaconisa Sônia. Sejam bem-vindos mais uma vez para a gente bater esse papo gostoso aqui. Amém. Graça e paz, pastor. Graça e paz a você que está nos assistindo. Ok, pastor. Paz do Senhor Jesus, a paz, meus irmãos, irmãs, amigos que nos assistem. Uma honra retornar aqui a esta casa para a gente estar tratando desse tema tão relevante, né? Desta feita, igreja e família, né? Qual a relação? A gente vai perceber ao longo desta lição, né? Propostas muito bacanas, muito joia, a fim de que a gente possa tramitar bem essa relação entre a igreja e a família. Muito bem, naquela lição de número 4, a gente conversou um pouco sobre como vocês se conheceram, tempo de casado. Eu queria saber um pouco hoje do ministério. Ok. Você chegou a citar, se eu não me engano, o tempo de ministério, sim. Mas eu queria entender como é que foi isso, como é que foi o chamado, como é que a Sônia recebeu. Perfeito. Se aceitou de pronto, se teve aquela preocupação que às vezes a família tem, né? Mas é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Como é que foi a questão ministerial para vocês? Uma bênção. O ministério é uma bênção, né? E a chegada nossa ao ministério foi muito inspirador para nós e desafiador ao mesmo tempo, né? O ministério não é uma brincadeira, o ministério é uma responsabilidade, né? Que vem aí com um mix, né? De honrarias e de responsabilidades. E como eu compreendo que a vida ela é em comunidade, é em sociedade, e a família é uma sociedade, eu sou da turma que, quando a igreja nos chamou para pastorear, nós passávamos ainda por aquela denominada banca examinadora. Ah, é? Tinha isso? Tinha. Rapaz, eu fui para essa banca examinadora, e ali a gente teve ali a aprovação da banca. Mas assim, para mim, o macro da aprovação, além da banca, estava na aprovação da Sônia, né? De aprovar o ministério. A banca principal. A banca principal para mim era a Sônia, porque, cara, não tinha, nem tinha e nem tem hoje, né? 25 anos depois de ministério, não tem hoje, na minha visão, né? Na minha compreensão de pastor, é muito êxito para um pastor que não consegue contar com a sua companheira, ou de uma missionária. Concordo. Que não consegue contar com o seu companheiro, pastor. Fica muito mais desafiador, muito mais difícil. Não vou negar a possibilidade, porque Deus é o dono do negócio. Ele que dá a capacitação. Mas quando o casal ele se une na proposta de Deus, no chamado de Deus para o ministério, nós temos uma grande tendência de maior índice de resultado, de êxito, de eficácia, e que minimiza as dificuldades, os desafios. Como foi para a Sônia, como foi para a senhora lá quando recebeu o convite e tudo mais? Eu fiz como Isaías, após ser purificado, eis-me aqui. É mesmo? Olha só que mulher Não de fé. Não tinha resistência. É? Eu sempre brinco com ele, eu acho que quando Deus estava me criando, ele falou assim, vai ser pastora. É mesmo? Porque eu sempre abracei essa causa, para mim, pastorear é a minha vida. Amém, que bonito. E os filhos já estavam? Pai. Já estavam na esteira, já estavam junto na família? Eram nenéns, né? Eram pequenos. Eles caminharam conosco, né? Nos ajudaram bastante, cresceram. Todos eles são muito talentosos, tocam, cantam, são muito, muito dinâmicos, colaboram por demais. Então, eu costumo dizer que quando chega aquele dia do pastor, eu consigo compartilhar com eles. Meus filhos, vocês são pastores com a gente, né? Uhum. Eles acompanharam a gente na missão. Que bom. Fizeram, assim, o que estiveram ao alcance deles, né? Hoje estão cada um cuidando das suas famílias, mas, assim, os meus filhos,
deram assim excelentes contribuição no ministério e na verdade dão até hoje. Minha família é o meu bem maior aqui na terra, né? Minha prioridade aqui na terra, né? Eu amo a vida em família e eles de fato corroboraram por demais para a gente estar aqui hoje fervorosos de espírito servindo ao Senhor, né? Com essa lembrança da grande contribuição que a família tem dado para a gente na vida ministerial, graças a Deus. Amém. Ruth, Raquel e Rubem. Rubens, exato. A mais velha Raquel, Rubem e a caçula Ruth. Eita, Sônia até se emocionou ali, viu? Que eu tô vendo que até umas lágrimas tá caindo ali. Que falar de família pra mim mexe comigo. Amém, que bom. É o bem maior, pastor. É muito bom ver o testemunho de vocês. Posso dar só uma palhinha aqui, pastor? Lógico. Na pandemia, quando eu fui eleito superintendente, na primeira gestão, eu fiquei 1 ano e 8 meses sem pastorear. Fiquei só na parte da superintendência visitando as igrejas. E aquela superintendente, 40 igrejas tem a convenção que eu sou superintendente, a paulistana. Ali na Grande São Paulo? Isso, na Grande São Paulo. E chegar o final de semana tinha aquela incógnita, para que igreja que eu vou hoje? Né? Então eu vou olhar a igreja que está ali provavelmente mais necessitada, eu vou dar uma chegada lá, vou ver os irmãos, congregar com os irmãos, se necessário pregar, enfim. E eu ficava vendo. Tinha sexta-feira que eu ainda estava na incógnita para onde eu iria. E eu encontrei essa moça chorando. Eu falei, meu pai do céu, será que eu ofendi minha esposa? E aí fui indagá-la por que ela chorava e ela disse, olha, eu não estou aguentando mais esse lance de só ADM. Eu preciso de uma igreja para nós voltar a pastorear. Uma pausazinha de 1 ano e 8 meses, em meio a esses anos todos de ministério. E eu ainda brinquei, falei, eu vou alinhar com a diretoria, a gente vai procurar uma igreja, você vai ser a missionária, eu vou ser seu presbítero, né? Ela pastorearia tranquilamente, não tenho dúvida disso, é pastora, o sangue de pastora corre nas veias dessa mulher de Deus. E aí ela disse, não, mas eu não quero ser a titular da igreja, eu quero ser a sua auxiliadora, como sempre fui, mas eu quero uma igreja para nós pastorear. E aí dialogamos com a diretoria, e isso faz aí, acho que 4 anos, né? Agora, dia 9 de outubro, né? Agora, né? Está fazendo 4 anos que nós assumimos esse campo, né? Que a gente está. E aí, as lágrimas dela hoje é de contentamento. Então, ela não suporta ficar sem pastorear, né? Então, é um amor pelo pastoreio, é uma ministerial de fato. E eu acho que se fôssemos ser realistas, eu acho que eu ajudo ela. Acho que eu ajudo ela. Muito bom, muito bonito o testemunho de vocês. Privilégio estar participando dessa série de lições aqui junto com vocês, viu, gente? Okay. Vamos entrar na lição? Senão a gente vai ficar aqui chorando, conversando. E os irmãos ali estão esperando a gente falar sobre igreja e família. Amém. O texto base, ó, vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Estéfanas é o nome de um homem e a sua família. Vocês sabem que eles, essa família, foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia. Perfeito. E que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Só o texto base já apresenta uma relação da família e da igreja, né? Uma família que se dedica ao serviço do povo de Deus. Famílias cristãs foram chamadas para abençoar outras famílias. Essa é a base da mensagem do Evangelho desde Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias são chamadas para abençoar outras famílias, e isso a gente pode fazer a partir do contexto da igreja. Para isso, vamos seguir nas questões aqui, que elas vão nos ajudar a desenvolver o assunto. Você que está em casa aí nos acompanhando, a primeira questão é exatamente a partir desse verso, o texto base dessa lição. À luz do exemplo dessa casa, da casa do Estéfanas e da sua família, como as nossas famílias podem se envolver com a vida da igreja? Olha aí. Acho interessante, né, o relato que Paulo faz sobre a família de Estéfanas, né? Sendo aí, parece que no dizer dele, a primeira família a se converter na província da Acaia, né? Então a expressão, a primeira família a se converter, então
percebe que essa família, ela compreende a mensagem do Evangelho, não é isso? Ela crê e ela se converte. A ideia de converter tem a ver com... O pessoal que dirige sabe bem disso, né? Fazer a conversão, né? Isso. Mudar de rota. Mudar de rota. Mudar de rota, né? E essa família, quando ela muda de rota, ao compreender a mensagem do Evangelho, ela tem uma decisão de servir, né? De se engajar nos negócios de Jesus, né? Na missão, na vida comunitária. Então, assim, essa relação da família de Estéfanas com a igreja, ela é inspiradora. Ela é inspiradora, independentemente do tempo que a gente tem. Da citação dessa família aí, séculos, milênios, de quando ocorreu aí o testemunho sobre esta família que Paulo dá no texto, a missão é a mesma. O Deus é o mesmo, a causa é a mesma, só mudou o tempo, né? A época, mas a missão é a mesma. Então, essa família ela é inspiradora e a exemplo deles, né? Eu penso que nós precisamos compreender esse engajamento da família com a igreja, essa relação da família com a igreja. Então, a vida em família, ela é uma delícia, como a Sônia já se emocionou aqui inicialmente. E eu me segurei aqui para meu pai dizer que homem não chora, né? Ih, mas chorou, hein? Cadê? Brincadeira. Eu vi. Mas eu choro e choro por demais, né? Então eu acho que Estéfanas são inspiradores essa família, né? A gente precisa tomar cuidado, pastor, e entender que essa relação de família, igreja, família, não tem concorrência no plano de Deus. Boa. Se complementam. A igreja ela é composta de famílias, né? Acho que o senhor disse isso em algum momento, um outro dia, né? Toda a sociedade, né, ela depende da família. A comunidade cristã evangélica, sim, ela vive em família. Então essa relação ela deve ser nunca de rivalidade, sim, mas de cumplicidade. Eu acho que família e igreja se complementam muito bem, né? Muito bem. E nós vamos entender essa relevância, né, da inserção da família na igreja e da ação da igreja na família também. Nesse ponto, pastor, e diaconisa Sônia, eu acho que tem dois aspectos importantes do ponto de vista prático, né? Ok. Quando a gente serve demais a igreja e esquece a família, isso é um ponto de atenção, né? Aquela velha... Não é bem uma anedota, eu penso que é uma história real, né? Sim. Inclusive, de um dos grandes pregadores aí do século XIX e XX, que uma esposa vendo ele pregar inflamadamente, né? Dizia assim para quem estava do lado, eu queria esse homem lá em casa. Meu pai amado. O que é muito triste, né? Lamentável. Então, assim... E o outro aspecto por conta da família, deixar de servir a igreja, né? Não tenho tempo. E assim, agora a família está me exigindo demais, e aí eu abandono o cuidado com a igreja, né? Essa relação de equilíbrio entre servir a família e servir a igreja nasce num coração, que é esse coração da família do Estéfanas, né? De servir ao povo de Deus. Porque assim, às vezes a gente vê a igreja como o local que vai nos alimentar, nos confortar, né? Mas a proposta bíblica no Novo Testamento é que a igreja é esse lugar que nos capacita para servir os outros. E aí achar esse equilíbrio entre, assim como eu sou pastor e cuido e tento tratar as pessoas da igreja pastoralmente, eu preciso ser esse mesmo homem dentro da minha casa. Às vezes eu vou errar com as minhas ovelhas, às vezes eu vou errar com a minha família, mas há uma certa consistência de um caminho que tenta... que é o que eu estou vendo aqui entre vocês, né? Nas poucas palavras fica muito claro que vocês valorizam demais esse conjunto de 11 pessoas. 3 filhos, 3 genros e noras, os netos, mais 3, né? Sim. Deu 9, vocês 2, 11. Somos mais de 10. Vocês acham tempo para estar junto. Encontramos. Sem perder o tempo para estar com a igreja. Esse equilíbrio é fundamental, né? Sim. Tanto quando tem os aniversários, né? Eles já
aviso, olha, vê a agenda de vocês para não concorrer, né? Para estarem com a gente. faz questão de estar presente. Isso aí. Valoriza os momentos. A gente, sim, claro que tem hora que os desafios da missão é perigoso. Não precisa estar na ADM, nós estamos na ADM, aí a gente requer um pouco mais de atenção nessas agendas. E por vezes nós somos pegos de surpresa nas agendas. Tem também essa flexibilidade, tá? Eu acho que a nossa cumplicidade com a família, compreendendo que Deus nunca concorreu com a família, a igreja nunca concorreu com a família, eu acho que são os desequilíbrios, né, de focos de agenda e despromove alguns ministeriais. Sim. Hashtag fica a dica para prudência, né? Cada um de nós precisamos ter. Agora, tem hora que a gente é pego de surpresa na missão, como é pego de surpresa na família. Na vida, exatamente. E aí acho que precisa ter esse diálogo na família, nós, sacerdotes, líderes, administradores, precisamos de ter essa compreensão e essa troca. Ó, quando acontecer, você, como diria o nosso presidente, né? A gaveta do perdão aí, tem uma vaguinha, né? Para a gente colocar aí o pedido, porque tem hora que a gente precisa de fazer esse atendimento ali de última hora. Todavia, família é o bem maior que a gente tem aqui na Terra, pastor. Amém. Eu queria trazer um conselho prático para você que está nos acompanhando. É uma realidade da minha família, né? Minha esposa trabalha fora, eu também, né? E a minha esposa, olha, que é uma parceira ministerial, a Ana Paula como a Sônia, né? Uma parceira ministerial. Tem aspectos até que é na mesma linha, pastor. Eu acho que ela pastoreia até melhor que eu e eu estou ali no auxílio. E ela também tem a carga dela fora, né? E óbvio, quando chegam os filhos, vem aquela cobrança, né? De estar em casa, de cuidar dos filhos, e aí é algo que a gente vai aprendendo tanto no contexto bíblico quanto no contexto contemporâneo, que assim, importante para a família não é abandonar tudo para servir a família e viver a família, aí agora eu não tenho mais tempo para a igreja, não tenho mais tempo para um lazer ou coisa que o valha. Ou para a própria relação marido e mulher, né? De namorar, de continuar mantendo viva e acesa a chama do romance e da paixão por conta dos filhos. Mas é assim, enquanto está com aquele tempo ser um tempo de qualidade e de dedicação. Esse princípio a gente leva. Então assim, como o senhor bem disse, teve o ano passado, 2024, todas as cantatas de escola dos meus filhos eu não pude estar. Todas. Sempre surgiu uma questão da administração que me impedia de estar lá vendo meu filho cantar. Só que, primeiro há uma compreensão e há uma presença. Quando eu estou com eles. Quando eu estou dando atenção. Tempo de qualidade. Né? Tempo de qualidade. Então assim, eu não preciso abandonar a vida da igreja para servir bem a minha família, mas no momento que eu estou com a família, aí é tempo de qualidade. Legal. Oferecer concentração. Ali tá jogando um joguinho com as crianças quando são pequenos, né? Ou tá numa viagem, ou tá em alguma coisa que tá junto numa mesa de jantar. Ali é dar risada, é curtir a família, se divertir. Porque aí essa família mesmo tem a compreensão que a gente tem a responsabilidade ministerial e vai ter esse perdão mútuo dentro de casa, né? Para a vida seguir. Perfeito, pastor. Vamos em frente, porque aqui vamos aumentar um ponto aqui, né? É a questão do serviço, né? As nossas famílias se envolvem com a vida da igreja por meio do serviço, mas tem uma proposta de Hebreus 10, 25 importante para as famílias também, né? O que o autor de Hebreus está tentando combater e o que isso tem a ver com as famílias? Olha aí. Pois bem, né? O autor aos Hebreus, ele tem aí uma preocupação. Perceba que não é de agora, né? O texto de Hebreus faz muito tempo que foi escrito. Vamos ler ele aqui, ó. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é o costume de alguns. É um costume que não é tão atual, né? Já tinha uma turma que não ia para a igreja. Bem clássico, né? Bem clássico. E aí, como é que é na sua igreja, irmão, irmã? Né? Como é que tá aí a agenda desse irmão, dessa família, né? Pois bem, é um combate. Eu acho que tem aquela questão do desequilíbrio mesmo que a gente estava falando há pouco, pastor. Né? A importância de congregar, a relevância de congregar, né? Congregar sempre foi um desejo de Deus para o seu povo. Por quê? Porque quando nós congregamos, o que vai dizer aí alguns autores da Bíblia? Paulo vai dizer que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, é isso? Sim. Outro tem pregação, outro tem oração, enfim.
os nossos ajuntamentos congregacionais, coletivos, tendem a ser celebrativos. Nós temos liturgia que nos promove essa interação com os irmãos. Agora, quando você não congrega, fica difícil, porque uma das formas de estar engajado, família e igreja, é no aspecto congregacional. Então é importante a gente ter uma agenda, apesar, no nosso caso, que estamos na cidade, né? O pessoal do rural tem ali um pouquinho mais de tempo, menos concorrência e tal. A gente tem que tomar cuidado com isso lá na cidade, aqui na cidade, né? Mas a gente consegue fazer agenda, consegue fazer o tempo, congregar é uma necessidade. Então, o autor já fazia essa observação, né? Essa observação. E parece-nos interessante. Tem aqui uma comparação que eu achei interessante aqui na lição sobre congregar, ter a ver, Sônia, com aquele momento que você acho que é muito mais promotora do que eu, né? Como mãe, como dona de casa, né? A gente, por vezes, a gente tem aquela sentada com a família para almoçar juntos. Então, congregar aqui, o autor vai trazer como elucidação, né? De ser como a gente sentar com a família, à mesa, para comer com o genro, com a nora, com o neto. E a gente tem, né, esses momentos. Aliás, quando faltam esses momentos, né, quando demora um pouquinho para acontecer, eles mesmos já cobram. E aquele encontro, né? E aí a irmã Sônia tem aí o dom da culinária, né, da gastronomia. Isso é uma bênção, né? Tem um franguinho ali que ela põe na panela pros genros. Tem um genro ali, tem uma nora que gosta de franguinho ao molho, rapaz. E aí, irmã Sônia? É sempre bom, eu sempre estou promovendo esses momentos de encontro, né, para não se afastarmos demais, né? Sim. Tá sempre em família. Eles gostam e eu gosto mais ainda. E vale tanto para a igreja quanto para a família, né? Esses momentos de vida compartilhada, né? Perfeito. Acho que é uma realidade de vocês, queria ouvi-los, inclusive. Se eu entendi corretamente, vocês entram no ministério e as crianças são pequenas. Exato. No meu caso também. Olha aí. Hoje um tem 13, o outro tem 9, 13 anos e 9 anos. A gente entra, um tem 4, 5 e o outro tem 1 e pouquinho. Falo de novo para os jovens casais aí com filhos pequenos. E falo com muito respeito, porque eu sei que as demandas são grandes, o cansaço da cidade principalmente é grande. Trabalho, estudo, chegar tarde em casa, filho que fica doente, pega uma gripe, pega uma demanda da escola. Mas assim, filhos, ouve aí, e aí eu queria ouvir vocês para eu não ficar sozinho aqui. Aceito o conselho, né? Filhos não são impedimento de congregar. Meu pai. Leva um colchãozinho, ensina o menino e a menina que a vida da igreja é importante. Isso é óbvio, tem aquele dia que tem que ficar em casa, tem que resguardar a criança. Não nego o fato de que tem dia que fica em casa, a esposa fica ou o marido fica cuidando porque precisa, tem hora que... Mas ensine o menino e a menina a congregar, a estar junto, mostra para ele assim, a vida da igreja é importante. Quando a gente faz isso, ele cresce com uma responsabilidade que tem crianças que hoje já não crescem mais, porque qualquer motivo não vou mais na igreja. Verdade. Né? Eu acho que foi a realidade de vocês, não foi? Sim, pastor. Os nossos filhos eram pequenos, a gente sempre, o nosso ministério foi de visitação, né? A gente sempre visita bastante. E nunca deixamos de fazer uma visita por conta das crianças, sempre estava junto com a gente, né? E até oração no monte, né? Engraçado, né? Que a gente levava as crianças, né? E a minha caçula era pequenininha, e quando a gente subia ao monte, né? Ela falava, mãe, eu quero ver o fogo, né? Desde pequenininha ela tinha essa... Eu quero ver o fogo, mãe. Eu brincava com ela. Risca foto aí. Ela, eu não quero ver esse fogo, né? E engraçado, quando acendia lá os foguinhos, né? Ela via e já, em seguida já dormia, porque o sonho dela era ir lá e ver o foguinho, né? Lá no monte. E eles sempre nos acompanharam, sempre foram bênçãos no nosso ministério. Amém, que bom. A gente lembra, pastor, também de vigílias na igreja, né? A gente chega lá, só falou do colchão. Eu lembro, a igreja que eu estou pastoreando hoje, inclusive, né? Promessa a apurar, uma igreja pequena, ali
próximo de casa, e nós levávamos no colchão, né? Até certas horas ele estava lá com a gente na vigília, animadinho, os louvores e tal, para oração, o menino, né? Eles queriam deitar e nós estendíamos o colchãozinho na parte social da igreja, eles iam dormir e nós continuávamos ali na vigília. Essa história da vida em família, como o senhor disse, a iniciativa que nós precisamos de educar a criança no caminho que deve andar. A gente vai ter aqui uma fala, inclusive, acho que de Josué, né? Sim. Josué tem uma iniciativa, uma postura. Eu e minha casa, né? Uma família, né? Ele fala assim, olha, vocês... Quando o pessoal estava ali numa incógnita, né? A nação estava numa incógnita, ali cocheando, né? Então ele fala, gente, olha, eu não sei o que vocês pensam, né? Mas minha família e eu estamos decididos. Nós serviremos ao Senhor, né? Então, essa postura também ela é relevante, esse comportamento incisivo com o amor, com as cumplicidades da família, com as negociações, com as combinações, com o engajamento, com a relação saudável. Igreja, família, família, igreja, né? Muito bom. Até aqui, então, a gente veio construindo um caminho, você que está nos acompanhando. Como é que a família se envolve com a igreja? Servindo e congregando. Perfeito. É básico. Se a gente conseguir estar nesse caminho, a gente está sendo bênção para a própria família e para a igreja. Agora a gente vai olhar um pouco, nas últimas duas questões, a questão da família e a missão. Perfeito. E aí, a gente já chega ali na pergunta de número 3, principalmente num texto muito clássico, né, de Atos 2, 42 a 47, que vão apresentar os resultados dessa vida no templo e nas casas. No prédio da igreja, na convivência da igreja e também nas casas. Quais são os resultados que esses textos bíblicos de Atos 2 e Filemão, verso 17, nos apresentam? Perfeito. Muito bem. O texto de Atos 2, né, um texto assim muito promissor, né, para todos os tempos da igreja depois da ocorrência lá, porque o Espírito Santo usou muito a família pró da missão de Cristo, né? Então a narrativa aqui que Lucas faz é dos acontecimentos de casas abertas, onde as famílias se comungavam, né? Eles tinham ali a comunhão, eles tinham as orações, eles tinham o partir do pão, eles tinham ali a inserção das pessoas, senso de pertencimento, a igreja, a família, né? Reunida além do templo, agora na missão de Cristo, seja no templo ou agora nas casas, a gente tem então um alcance relevante, pastor, da permissão de famílias sentarem juntas, pai com pai, mãe com mãe, é isso? Irmão com irmão, aquele diálogo comum, porque sentar e falar de família é algo tão comum em todos os lugares, independentemente das culturas, das etnias, dos povos. Aonde você chegar, a família é família. Uhum. Porque foi assim que Deus nos fez, seres interdependentes, relacionais, enfim. E aí o alcance, ele é de extrema relevância. No texto de Atos, lá no finalzinho, a gente vai ter ali o resultado. Diz que quando a igreja se comportava assim nos lares, as pessoas que estavam de fora começavam a olhar para a igreja com bons olhos. A igreja caiu na graça do povo. O povo compreendeu o papel da igreja em família. E o Espírito Santo se alegrou tanto que ele é quem convence as pessoas a se achegar a Deus dentro da ação missionária de Cristo que a igreja faz através das famílias. E o texto vai dizer assim, lá no final, que a cada dia o Senhor acrescentava o número de salvos. Olha que alcance, né? Aí a gente tem ali no texto de Filemão, Sônia, aquele comportamento do irmão Filemão como um anfitrião, né? Aliás, eu acho que, pastor Mendes, esse lance de anfitrião, ele chama muita atenção da gente, para o contexto atual, inclusive. Né? Desde aquele tempo, clássico, como o senhor disse, mas também atualmente. Por exemplo, hoje a igreja, ela cumpre a missão de Cristo em todos os lugares onde ela está, onde tem famílias, nas casas. Hoje a gente trabalha aí com a ideia de pequenos grupos, de bases, né? Então eu penso que se a gente
pensarmos bem nessa questão de ser anfitrião, de abrir as portas, a gente pode promover alcances maior do que a gente possa imaginar. Sim. Além dos templos, né? Então, no caso do irmão Filemon, a gente tem ali o Paulo fazendo uma recomendação a ele que ele hospedasse, né? Recepcionasse o irmão Onésimo, um ex-presidiário, que é alcançado por Cristo através da missão de Paulo lá na cadeia, né? Então o irmão Filemon faz essa recepção, ele acolhe e resulta em mais um membro da família de Deus. Então a missão de Deus ela é feita através das famílias, né? Sim. Muito bom. É o pastor Ageu, que fala muito sobre bases missionárias, né? Ele apresentou um sonho para mim um dia, que eu acho um sonho bonito de se ter, e acho que todos nós deveríamos ter, independente de base missionária, pequeno grupo, célula, é que cada família se tornasse uma base de missão, cada família entendesse a importância de participar da missão de Deus, né? E é a última questão, né? Quais são as famílias, né, citadas por Paulo, principalmente em Romanos 16. Lá em Romanos 16, Paulo cita diversas famílias, né? E o que elas nos ensinam no tocante à missão, né? O que podemos alcançar quando temos a oportunidade de nos reunir de casa em casa. A compreensão da missão a partir da família é uma necessidade do nosso tempo, que a gente fala tanto da missão, né? Perfeito. Mas se as famílias não entrarem nessa intencionalidade, a igreja não vai ter o devido sucesso, e parece que é o que Paulo apresenta em Romanos 16, né? Perfeito. Na citação lá dos agradecimentos dele, né, aos cooperadores, que ele vai encerrando a carta ali, em Romanos 16, com agradecimentos pela cooperação. A gente lembra aí de Áquila e Priscila, por exemplo, né? Sim. É um casal que eram muito anfitriões. Eu me lembro de um episódio lá de Atos dos Apóstolos, que não está na lição aí, mas é uma outra ocorrência que Áquila e Priscila faz quando aquele irmão bem animado, né? Bem pentecostal, o irmão Apolo, que pregava a palavra ali, e eles ficavam ali olhando, né? Quando eles viram que o irmão Apolo ele titubeou um pouquinho ali, parece que doutrinariamente, que ele era animado para pregar, então Áquila e Priscila levam ele para casa e bate um papo com ele, fala, irmão, ali foi benção o sermão, tal, mas nesse detalhe aqui, nesse quesito aqui, vem para cá, né? Então veja como a casa, o acolhimento das pessoas em casa permite, pastor, diálogos, conversas que nos permitem alcances muito grandes. Eu acho que lá no templo a gente tem ali algumas restrições. Nós não somos mais templistas, né? Graças a Deus. Sim. Nós entendemos que a missão de Deus se faz debaixo de uma árvore, à beira de uma mina, de uma cacimba. Na região Nordeste tem muita cacimba, né? O que é cacimba? Cacimba, você tem que trazer um pouquinho da minha cultura. Você falou um negócio que eu acho que o povo aqui só lá do Nordeste entendeu agora. Eu tenho que trazer, porque tem nordestino assistindo nós, né? A cacimba é uma espécie de um poço. Tá. É uma fonte, né? É uma fonte, né? Uma fonte d'água que o pessoal cava e fica o poço, assim como o poço de Jacó, que é a samaritana. É uma cacimba. É uma cacimba. Enfim, não interessa onde você vai se reunir como povo de Deus. A missão de Deus, ela pode promover alcance de vidas na missão de Cristo, independentemente do ajuntamento, ou aonde a gente se ajuntar para fazer a missão, né? Então, Áquila e Priscila, Rufo e outros mais são citados, as irmãs Trifena, Trifosa, essas pessoas colaboraram por demais, e outros mais que Paulo cita nessa lista aos Romanos 16. Então, fica para nós aqui esse legado desses irmãos, que essa modalidade ela é bíblica, inclusive para a base bíblica, ou para bases, o pastor Ageu vai justificar, para pequenos grupos, para célula. Quem ministra o princípio que rege esse procedimento de forma de proclamar o Evangelho de Cristo nas casas, citam essas bases bíblicas, né? Então é importante a gente entender que o lar é um ambiente muito aconchegante, pastor. Aliás, eu gosto do lar também para discipular. Para discipular, né? Sim. Os grandes discipuladores tratam de que o discipulado, ele aqui abre um parênteses aqui, só uma questão do discipulado, life or life, é vida na vida, é dia a dia, né? Vida na vida. Então nós Porque não é só o texto, né?
É ver a vida, né? Exatamente. Né? Tem estatística aí que parece que Jesus, com os 12, ele chegou a aplicar cerca de 70% a 75% do tempo integral do ministério dele ali com eles, para discipulá-los e deixá-los habilitados para serem enviados a outras pessoas e formarem novos discípulos. Por isso que você e eu, nós, a Sônia, estamos aqui, e você, irmão e irmã que está em casa aí, somos frutos dessa missão da igreja, tanto no templo, né, nas reuniões celebrativas, nas palestras, nas capacitações, bem como nos lares, alcançando vidas e dando a elas senso de pertencimento na missão de Cristo. Sim. A igreja e a família, nesse sentido da missão, ela se mistura bastante, né? Não é só complementar, é quase que uma junção, né? Porque é muito comum, estava lendo aqui Romanos 16, por várias vezes Paulo fala assim, e a igreja que está na casa deles, e a igreja que se reúne na casa, e a igreja da casa deles. Então, assim, a igreja acontece na casa. A igreja, ela está presente na casa, porque ali, de novo, o senhor falou, a gente não é mais templista, né? A igreja é o povo, a igreja são as pessoas, a igreja não é o prédio. O prédio que a gente, por vezes, ainda chama de forma tradicional de templo, né? Aquilo é um prédio que reúne a comunidade. Aquele prédio só é igreja quando a igreja está lá, que são as pessoas. E quando a igreja está na casa, por isso que Paulo pode falar a igreja da casa, porque lá na casa, não é que a casa, aquelas paredes é a igreja. É a família, né? É a família. E as famílias que se reúnem juntas ali são reunidas à igreja. Eu gosto de tratar da relevância de abrir a porta para receber as pessoas, né? E eu gosto de citar, inclusive, quem nos educou para isso, o Mestre Jesus, né? Tem uma referência bíblica de João, capítulo 13, e o versículo 20, Jesus vai tratar dessa questão. Ele fala assim, olha, quem recebe aos meus enviados, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Essa palavra de Jesus ela é muito, muito motivacional. Você receber uma pessoa em nome de Cristo na sua casa para falar de Cristo, para falar da missão de Cristo e permitir que a sua casa se torne uma extensão da igreja com a finalidade de promover salvação para as pessoas, irmão. Imagina amanhã eu testemunhar que alguém aceitou Jesus no encontro de uma base na minha casa, de um pequeno grupo, de uma célula, de uma viva promessa. Na minha igreja local eu tenho alguns pequenos grupos e eu faculto, né, a eles a liberdade de dar a nomenclatura que mais convier para aquele grupo, porque o importante é a ação. Isso. E a gente tem lá, onde eu trabalho, onde eu pastoreio, nós pastoreamos, um grupo jovem, que eles entenderam, pastor, a gente não quer chamar PG, a gente quer chamar Viva Promessa. Pronto. Eu falei, bora. Eles seguem os mesmos trâmites com essa nomenclatura. Então, para nós, a nomenclatura é forma, né? E forma, a igreja, ela tem essa flexibilidade, graças a Deus. Então, imagina você testemunhar que alguém aceitou a Cristo, ou se reconciliou com Cristo na tua casa. A igreja, ela traz muitos outros alcances, né? A convivência, a amizade, é muito bom. A vida em família, a igreja nas casas. É uma extensão, né? É uma extensão. Muito bom. Estamos chegando ao final desse estudo aqui, desta proposta da vida da igreja e da família. Na parte de aplicação, vivendo em família, o autor aqui da lição, a editorial da lição, sugere: precisamos integrar nossa família na Igreja de Cristo. A gente olhou a Bíblia e percebeu claramente no testemunho de vocês, como família pastoral, que isso foi um trabalho ao longo desses anos de ministério. Em 25 anos? 25 anos. Integrar família e igreja. Nunca foi bonito ouvir de vocês que isso nunca foi um problema, né? Deus preparou a Sônia para ser uma pastora para os seus filhos, para o marido e para a igreja, uma missionária, e preparou o pastor Cícero e chamou o Cícero lá da cacimba para abrir novos poços de água viva
por meio do Evangelho de Jesus. Ó, fiz até poesia aqui, hein? Quase que virou um cordel isso aqui agora. Mas você sabe que nos tempos bíblicos o encontro junto às águas era romântico, né? É, né? Romântico, pode falar. A Sônia e eu, me permita breve, só um parênteses aí, nós namorávamos a caminho do açude, outra expressão, né? Açude eu sei o que é. Opa, aí, ó, tá vendo? Nós já tá Assim, aculturado. não, mas Aí, ó. Então nós íamos buscar água, ela com a lata na cabeça e eu com um galão. Um galão é uma vara que comporta 2 latas de 18 litros. Eu aqui, ó, um galão solto, com muita prática, e o braço aqui na cintura da irmã Sônia. É mesmo? Namorando. Irmã Sônia, pra ele não falar mais do que tem. É só por aí mesmo, fica tranquilo. Parou. Mas biblicamente, né, tinha esse lado romântico, né? Sim. Quando Deus manda, inclusive, quando Abraão manda o criado ele buscar a filha para Isaac, é lá junto às no poço, né? É lá na cacimba. Agora eu aprendi esse termo aí. Leva a Paula, é a Paula, né? Sua esposa? Leva a Paula para a beira da cachoeira e vai comemorar a natureza. Vamos lá. Integrar a família e igreja é uma necessidade e a gente precisa integrar nossa família na missão de Cristo. A nossa casa é um centro missionário, é uma base missionária. A intencionalidade de trazer as pessoas e conviver com pessoas. E olha o que eu vou dizer aqui agora, né? Do ponto de vista da missão, não somente os cristãos, verdade, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, amigos dos nossos filhos, sentá-los à mesa e ali por meio do convívio, do estilo de vida, apresentar o Evangelho de Jesus. A nossa casa tem que ser uma casa missionária, né? E é promotor, né? Promotor, porque ela promove, no caso, né? Promotora, né? A vida em família inserida na Igreja de Cristo. A gente vai perceber aqui, na lição, que ela evita, inclusive, a solidão. Olha, ela promove o ajuntamento, né? Estar junto ali. E aí, você, nessa convivência, você tramita todo o relacionamento da família, e daqueles resultados que nós comentamos no finalzinho ali da primeira parte da lição, né? Muito bem, estamos chegando ao final aqui. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para o desafio da semana e a gente pede para você ficar com a gente. Eu vou deixar um desafio para vocês dois aqui, ó. Enquanto tem o desafio da semana, vocês vão pensar aqui. Eu queria uma palavra final da Sônia para as mulheres, para as mães, para as mulheres de líderes, de pastores, um incentivo aí, uma palavra de ânimo, e do pastor Cícero, do Cícero, para os homens, para os pais, para os maridos, para a gente orar pelo casal, pelos casais, pelas famílias. Tá? Fica esse desafio para vocês aqui, enquanto a gente assiste o desafio da semana. Igreja e família. Será que combina? Qual a relação nessa caminhada entre igreja e família? Olha, se a casa, o lar, a família não estiver alicerçada em Cristo, ela com certeza ruirá. Ela precisa ter o seu alicerce fundamentado na palavra de Deus. E nós recebemos a instrução por parte de Deus, a Bíblia diz isso, que nós devemos congregar. Nós precisamos congregar, porque lá na igreja vamos aprender a palavra de Deus, juntos vamos celebrar a presença do nosso Deus, vamos ter aquele tempo precioso com o nosso Senhor. E é a igreja que nos ajuda nessa caminhada. Então, olhe para Josué. Josué, ele no finalzinho da vida dele, ele diz assim para o povo: olha, vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que significa servir ao Senhor juntos? Você tem frequentado a igreja? Tem levado seus filhos à igreja? Tem buscado estudar a palavra de Deus? Tem tido tempo de crescimento na palavra de Deus enquanto família? Então, o seu desafio para essa semana, estudem a lição juntos. Pegue essa lição.
que fala da importância da família e da igreja, a importância da gente caminhar, aprender, receber a instrução que a Igreja de Cristo nos proporciona. E tenho esse tempo de conhecimento, esse tempo de aprendizado juntos. Separa uma noite da semana, pegue a lição, olhe os tópicos dela, pegue os textos bíblicos, leiam, conversem sobre isso e tomem uma atitude diante do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué disse. Muito bem, tá aí feito o desafio da semana e eu deixei aqui no ar um desafio para a Sônia e para o Cícero, mas eu vou segurar mais um pouco você, a gente vai para a Igreja Missionária, é rapidinho, e a gente volta aqui para você fazer parte desse desafio da Sônia e do Cícero, para você, para sua família e para a gente orar junto. A gente já volta. Meus irmãos queridos, na Igreja Missionária, nós somos com os que sofrem no Vietnã. Nas áreas mais remotas do Vietnã, cristãos sofrem feroz perseguição por parte de grupos e religiões animistas. Os fiéis podem ter suas casas destruídas e serem expulsos da comunidade. Autoridades locais reprimem reuniões cristãs, evangelismo ou ensino bíblico. Elas podem interromper os cultos da igreja e deter, ameaçar, multar e às vezes prender líderes da igreja, ordenando que não falem mais de Jesus. Apesar disso, professores bíblicos corajosamente viajam quilômetros de motocicleta para áreas remotas a fim de treinar cristãos em escolas bíblicas secretas. Glória ao Senhor por isso. Então vamos orar pelo Vietnã. Vamos pedir a Deus para confortar os cristãos vietnamitas que são oprimidos, abusados e atacados por causa da fé em Jesus. Vamos também pedir pela bênção de Deus sobre o trabalho dos parceiros da Portas Abertas, enquanto eles apoiam cristãos perseguidos. E vamos orar também para que os cristãos que se reúnem em igrejas clandestinas possam seguir Jesus sem impedimento. Vamos falar com Deus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pelo Vietnã, por essa nação onde muitos cristãos sofrem ataques, igrejas são fechadas, cristãos são perseguidos de várias formas. Nós pedimos ao Senhor que alcance aquela nação com encorajamento ao teu povo, com esperança e com ânimo. Mesmo sofrendo os ataques, que eles não desanimem da fé, que eles continuem confiando no Senhor, na tua palavra, em tuas promessas. Ó Deus, ajude esses professores bíblicos que viajam quilômetros para levar a tua palavra. Ajude, Senhor, os líderes das comunidades cristãs, os novos convertidos, que eles recebam a coragem de que precisam. Abençoe, Senhor, a missão Portas Abertas, que opera apoiando os cristãos perseguidos e também os parceiros da missão, que também colaboram e contribuem para que a obra do Senhor avance. E de algum modo, Deus, torna-nos participantes dessa missão, quem sabe para algo além mais da oração e da intercessão, que também o teu povo promessista seja agente, participante da mensagem da redenção sendo espalhada pelo mundo todo. Abençoe o Vietnã, Senhor, que muitos sejam salvos e conheçam a verdade. Nós clamamos por esperança, força e coragem a todos eles, no poder do Espírito e para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço. Na próxima semana nós vamos orar pela Turquia, hein? Deus te abençoe, seja missionário. Até mais. Tchau. Muito bem, agora nós voltamos aqui. Eu queria agradecer vocês dois. Foi um prazer participar dessas duas lições junto com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês aqui, os nossos irmãos, amigos que nos acompanham. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, a vida de vocês, imenso, pastor. Filhos, netos, bisnetos. Amém. Que esses anos se multipliquem e continuem sendo esse casal bonito,
capaz de viver a vida com essa doçura que a gente vê no rosto de vocês. Amém. A capacidade de viver com doçura mesmo diante dos desafios que com certeza a vida já trouxe para vocês dois e para a família de vocês. Deus abençoe muito vocês e que vocês continuem sendo testemunho do amor e da graça de Deus para a vida de tantas famílias que vocês têm pastoreado. Que Deus permita a presença dele continuar no coração por meio do seu Espírito. Amém. Sônia, é contigo. Deixa uma palavra de ânimo para as nossas irmãs, mães, esposas. Olá, minha querida irmã, você que é esposa, mãe, que está no ministério de Cristo, continue firme na presença do Senhor, lutando pela sua família. O desafio é grande, mas saiba que o Senhor é contigo, Ele não te desampara. Permaneça firme na missão, porque, como disse Paulo, a obra das tuas mãos tem uma recompensa. Deus te abençoe e siga firme. Em nome de Cristo. Amém. Você viu? Glória a Deus. Precisa falar alguma coisa, pastor Cícero? Rapaz. Precisa não, né? Acho que não, né? Mas assim, só para ajudar os irmãos aí, né? Homens, né? Só colaborar com os irmãos também aí. Os irmãos aí. Vamos lá. A minha sugestão, pastor Júnior, e a você que está aí nos assistindo, irmã Sônia, parabéns aí pelas recomendações. Bacana da fala da Sônia, que ela não é uma fala meramente teórica, né? A Sônia, ela é prática e eu sou testemunha ocular, né? Uma grande colaboradora em nossa família, nosso lar. A Deus seja glória pela vida dela. Mas penso que para nós homens, pastor, convém aí a atenção, o cuidado. A cultura é muito perigosa. A cultura machista, paternalista, ela é muito perigosa. Eu acho que está na hora da gente se contextualizar, entender que a vida em família é uma sociedade. E nessa sociedade, primeiro a gente tramita aqui entre o casal, as cumplicidades e o modo como a gente vai lidar em família. Penso que isso é de extrema relevância. Depois a gente compreender qual é o papel da esposa, qual é o papel do esposo. Aí quando os nossos filhos perceberem essa distinção e essas ações, eles vão ter a referência. E mais tarde eles vão projetar o lar deles querendo dar um Ctrl-C, Ctrl-V na convivência que eles encontraram em casa. Então penso que ficaria essa dica aqui para nós homens e ao mesmo tempo sermos incisivos quando necessário com amor, né? Mas temos aquela iniciativa. Josué foi para nós aqui um dos personagens de hoje que deixou aqui um legado. Minha casa e eu vamos servir ao Senhor. Eu acho que para nós homens compete aí esse comportamento. Nós vamos glorificar a Deus e vamos promover bem-estar às nossas famílias. Vamos ser pais altruístas, né? Penso eu, né? Amém. Vamos orar? Oremos. Conduz essa oração para a gente, pastor Cícero, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Amém. Soberano Deus, no nome de Jesus, nós bendizemos a Ti pela felicidade de tratarmos desse pertinente tema, tão relevante, tão importante, tão necessário, das famílias estarem engajadas na igreja e da igreja com a família terem aí, Senhor Deus, esse comportamento de se complementarem. Obrigado ao Senhor Jesus, a sua palavra, por nos deixar essas dicas relevantes e que a gente possa ver as famílias brasileiras, as famílias promessistas, voltadas para o comportamento de uma vida que, de fato, família e igreja seja sempre unida, engajada, numa convivência saudável, sem concorrência, mas se complementando, Senhor. Eu não me vejo sem minha família, não me vejo fora da tua igreja e sei quanto esses dois ambientes promovem o bem-estar, me realiza, me satisfaz. Eu oro por cada família que porventura possa ter se afastado dos caminhos do Senhor, possa não ter entendido essa proposta, mas possam rever e possam retornar. Eu oro para as famílias que estão hoje firmadas, desenvolvendo seus dons e talentos que receberam do Senhor na missão de Cristo, fazer a obra de Deus de modo ininterrupto, pois o Senhor conta com as famílias. Muito obrigado pelas famílias estabelecidas. Oramos para que todas elas, a cada dia, possam estar firmadas, consolidadas e engajadas na missão de Cristo junto à sua igreja. Nós oramos certos
dos cuidados do Senhor e agradecidos. Oro, meu Deus, pela TV Viva Promessa, oro por todos os programadores, oro aqui pelo nosso facilitador, pastor Mendes Júnior, que tem também a sua história em família, que a cada dia ele possa galgar muitas outras experiências maravilhosas em família. Obrigado por esse momento, guarde a cada vida que foi ministrada nesta aula, para a glória e para o louvor do Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado para vocês, Cícero e Sônia. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um privilégio recebê-lo. Compartilhe esse link, compartilhe esse estudo com muito mais pessoas que possam ser abençoadas pela TV Viva Promessa. Você que é professor, tem um QR Code aqui o tempo todo para você acessar conteúdos exclusivos que podem ajudar na ministração da sua aula. É um material sempre preparado com muito carinho pela Secretaria da Escola Bíblica. Fique com a gente aqui na programação da TV Viva Promessa. Semana que vem a gente segue nessa mesa bonita aqui. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa e participar também da sua mesa. E que Deus te abençoe.